Olá, bom dia! Você está no canal Espiritualidade Anarquista e agora a gente vai começar a ler o livro da Tânia Navarro, que é O que é Lesbianismo. E eu espero que vocês gostem dessa live, né? A gente está fazendo essa sequência de leituras e agora a gente vai ler o livro da Tânia Navarro, O que é Lesbianismo. Então, a gente só vai ver aqui rapidinho a vinheta e já voltamos. Opa, a vinheta e já voltamos. É isso aí, galera. Voltamos aqui para o canal Espiritualidade Anarquista e agora a gente vai dar continuidade à leitura do livro O que é Lesbianismo, né? A gente começou a ler o ano passado, aí veio as férias, eu achei melhor começar do começo, então vamos ver como é que vai ser essa leitura agora. Espero que vocês gostem, né? E que dê tudo certo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, rapidinho. Só para testar aqui para ver se está funcionando. Tudo certinho. Xiii. Tá errado. o chat. Eu tô tentando, né, dar atenção aqui para todas as partes. O meu computador é meio devagarzinho, então às vezes ele dá uns errinhos. Mas vai dar certo, vai dar sempre certo. E é isso aí, vai acontecer. Vai acontecer. Claro que vai. Tudo de bom vai acontecer, gente. Olha só. Agora que eu já coloquei aqui, vou vir aqui e... Aê! Bom dia, Lu! Bom dia! Muito obrigada por estar acompanhando as novidades do canal Espiritualidade Anarquista. Ai, muito obrigada. Você dá muito apoio para mim, eu agradeço demais. E agora a gente vai começar a ler esse texto polêmico do que é o lesbianismo da Tânia Navarro. Eu vou ler esse livro um pouquinho diferente. Por quê? Porque, como ele é muito polêmico, aí eu fico tentando, né? Não vou comentar tanto, entende? Eu só vou ler e deixar acontecer, entendeu? Eu vou deixar acontecer, eu vou tentar falar menos, comentar menos. Vou deixar ela falar, sabe? Ela dizer as coisas. Vamos ver como é que vai ser isso. Ai, meu Deus. Então vamos lá, vou começar agora a leitura o que é lesbianismo da Tânia Navarro, né? E então, o que acontece? Nós estamos numa época muito complicada, porque as coisas foram tomando uma certa proporção que fez com que as pessoas começassem a confundir tudo, né? E aí a falar sobre lesbianismo, né? As mulheres lésbicas agora estão vendo a necessidade de construir as mulheres lésbicas estão na necessidade de construir o seu próprio movimento político, separado de todos os outros, né? Tanto do LGBT, tanto das questões todas, fazer o movimento lésbico muito mais fixo do que para a gente poder entender, porque o lesbianismo mexe com os três aspectos, né? Então, o lesbianismo... Ai, desculpa, gente. Eu fico tentando achar as coisas aqui, mas eu não escrevi direito, né? Esse já foi, ó. O que eu quero é esse... Não, não é esse. É esse aqui, não é esse. É o do cantinho. Ah, não é esse. Não é esse. Ah, não é esse. Tá bom, deixa, vai. Era um outro que aparece do cantinho. De cantinho, tananana. Não apareceu, deixa pra lá. Então, vamos ver como é que vai ser. A gente parou na parte Amazonas, o medo que despertam, né? Que medo despertam as Amazonas? Que medo despertam, Lu, a Amazonas? O que você acha? Por que os homens têm tanto medo de mulheres, né? E o que são as Amazonas? E o estado do Amazonas, no Brasil, se chama Amazonas por causa das mulheres de lá, né? Que botava medo nos portugueses, fi? Vai pensando.
Se a gente encontrar essa energia de novo, nós mulherada, né, da revolta, do feminismo, daqui nas veias, a gente bota os caras pra correr. Vamos lá, então, vou começar a leitura e vou tentar comentar menos, tá? Porque é pesado, é pesado. Começando então. Amazonas, que medos despertam? Muitos outros indícios aparecem nesse jogo de claro e escuro que é a história. As representações normativas do feminino opõem-se, por exemplo, às amazonas guerreiras temidas por sua coragem e destreza nas armas. Recentemente, túmulos encontrados por Jenny Davis Kimball, da Universidade da Califórnia, Berkeley, que datam de mês de 500 anos antes de Cristo, corroboram a existência de mulheres guerreiras enterradas com suas armas, espadas de ferro e escudo de bronze, perto da cidade de Bogovka, na Rússia. Da Grécia amiga, passando pela Europa medieval e moderna, gente, por que eu tô lendo mal assim? É porque a letra tá muito pequena, eu não consegui transformar o livro em pub, então tá muito difícil de ler, e eu tentei aumentar e o Kobo faz uma bagunça. Então, eu tô aqui, né, da Grécia antiga, né, não da Grécia amiga. Amiga, eu tô esquecido. Da Grécia Antiga, passando pela Europa medieval e moderna até a América Latina, as narrativas são múltiplas sobre as atividades exercidas pelas mulheres hoje vistas como lenda ou mito. Então, as Amazonas, gente, sempre existiram. Veja, tem os núcleos dos homens, né? Homens e mulheres vivendo junto numa comunidade. Os homens são bárbaros, começam a maltratar as mulheres. As mulheres fazem o quê? Fogem, né? Oxe, você vai ficar maltratando? Não vai, né? Então as mulheres vão e fogem. Aí o que acontece? Elas vão para o meio da floresta. Nessa que elas vão para o meio da floresta, elas começam a se proteger contra os homens que vão lá atrás delas, caçar elas de volta para trazer de volta para a comunidade, né? Então, digamos assim, as mulheres se uniam, fugiam e os homens iam atrás caçar elas. Então, elas tinham que revidar com violência. Óbvio. Então, as Amazonas nada mais é do que mulheres que fugiam das violências patriarcais. Daí os homens, é claro, começaram a falar que elas eram raivosas, que elas tinham problemas ou coisas do gênero, porque eles não eram tão maus assim, tadinhos, né? Imagina, uma mulher não querer ficar perto de um homem é porque ela é muito ruim, né? Ela é muito má, muito cruel, porque eles são perfeitos. Medieval, certo. No Brasil, a época da descoberta, índias armadas espantavam e amedrontavam os portugueses que as consideravam muito ferozes do que os homens. Entretanto, a drama úcida pelos discursos. Então veja, né? As Amazonas iam lá e botavam eles para correr, eles não estavam nem aí, entendeu? Históricos só retém o que as representações polarizadas de mulheres e homens permitiam imaginar. Assim, as mulheres guerreiras amazonas brasileiras, gregas ou africanas passaram ao domínio do ilusório. Deixa eu só ver uma coisa aqui, como tá 22, tá certo. Fala-se de mulheres guerreiras que viviam em grupos separadas dos homens, como se fossem lendas impossíveis e improváveis. Relatos a respeito de serem monstruosos, ficção amedrontadora. Os antigos homens edotos, Diódoros da Ciólia, Plutarco, Tabrão, fizeram inúmeras referências às Amazonas. Os historiadores, porém, recobriam o que é digno de ser levado em conta, o que é possível, isto é verdade, isto é mito. Alexandre o Grande encontra a rainha das Amazonas, Talestris. Ele é história, ela é mito.
As Amazonas dos antigos teriam vivido na região que vai do norte do Mar Negro e do Mar de Azov até o sul do que hoje é Síria e Turquia, em região que compunham a Trácia, a Lídia e a Cária, na África. Estariam onde hoje é Líbia e Egito. Como poderia este sexo frágil e dependente da origem a guerreiras poderosas e ousadas temidas por heróis como Hércules e Teseu? Mito. Como poderiam guerreiras temerárias às margens do rio Amazonas enfrentar e afugentar os espanhóis, segundo narra Francisco de Orellana? Mito. E sobretudo mulheres que dispensavam os homens, requisitando-os eventualmente para ritos procriadores. Mito. Mulheres capazes de defesa e ataque, autônomas e temidas adversárias, partilhando suas vidas e emoções entre si. Mito. Então, tudo que se relaciona à revolução feminina, né, das mulheres, elas fugirem, elas se organizarem em luta, é tudo mito, né? Não teve isso. Para os homens e principalmente a igreja, né, as patriarcais, elas têm que assumir que se não tiver homem no mundo, as mulheres morreriam, né? Porque elas não dariam conta do serviço. E isso é a maior mentira do mundo, né? A maior mentira de todas. O homem, ele... é aquela coisa, o homem não vive sem a mulher. Provavelmente ele iria entrar em extinção, de fato. Agora a mulher vive sossegada. Na verdade, a mulher vive mais sem os homens, né? Por causa da conduta que eles estão trazendo. Então, os homens se colocam mais em perigo, enfim. Como podeis este sexo... Tá. Séculos de história apagam as mulheres da ação do mundo. Quantas inumeráveis rainhas, sacerdotisas e outras personalidades não foram transformadas em homens na tradução de seus nomes? Como se... Olha, vocês viram? Até o nome eles mudavam para não parecer mulher. E esses dias que eu vi que as mulheres muitas vezes se fantasiavam de homens, né, para poder se proteger das violências sexuais. Então elas se disfarçavam de homens para eles não desejarem tanto elas. E aí agora estão chamando elas de transexual. As ideias. Elas estavam fugindo da violência, não tem nada a ver com elas quererem ser homem ou coisa do gênero. Elas simplesmente queriam, né, escapar da violência ali. Enfim. Uma coisa, tá vendo como é que é, né? Como séculos de história apagam as mulheres. Como se esparrar diante do muro de silêncio a respeito de grupos que desmentiam a naturalização. Ai, meu Deus, peraí, porque travou aqui. Tá vendo como eu falei para vocês? É isso, né? As mulheres, elas não somente eram esquecidas, mas até os seus nomes mudados, né? Que desmentiam a naturalização de papéis masculinos e femininos. Os indícios, porém, são inumeráveis. Alguns poucos exemplos. No século XVIII, na Boêmia, relatos indicam a existência de um exército de mulheres comandado por Wallenstein. No século IV, Magdalande, a ilha situada no Mar Báltico, unicamente povoaria por mulheres, tornou-se legendária. Na África, tem-se notícia de que, no século XVIII, os franceses teriam lutado contra um exército de mulheres no Daomé, em Burkina Faso, e a etnia moré se diz descendente da Amazônia Zavará. Zavará é o nome, tá? Amazonas Zavará. No Brasil, estima-se que existem cerca de 5.000 indígenas que nunca tiveram nenhum contato com os brancos. 5.000, olha só. Estariam as Amazonas entre eles? Sérgio Buarque de Holanda, historiador, falando das Amazonas brasileiras, trata-as de virago, ou seja, mulher que tem estatura, voz ou maneira de homem, apenas
caricaturas, paródias, simulacros do masculino. Então é aquilo, né? Quando o homem não consegue mostrar que a mulher não quando o homem vê que a mulher é independente, que a mulher é livre, né? Ele vai tentar dar características para elas masculina. Por quê? Porque na cabeça dele, essa mulher só pode estar conseguindo fazer tudo o que está fazendo se ela tiver aspectos masculinos nela, né? Então aí eles tentam tirar toda a feminilidade da mulher para parecer com, não, ó, tá vendo? É por causa disso, por causa de nós, né? Sempre tem que estar a ver com, tudo que é nosso tem que estar a ver com eles. A realidade materialista some para eles, né? O homem sempre deteria, eu vou mudar eu vou colocar o EPUB, eu vou colocar bonitinho aqui, porque tá difícil mesmo de eu ler assim, né? Então, cadê? O homem sempre deteria em sua natureza o referente a tais disposições, para o combate, para a conquista, para a defesa, para a expansão de domínios ou simplesmente para a autonomia de ação e a independência. As amazonas seriam, nesta ótica, mulheres machos, paraíbes, fanchas, desvio da natureza, melhor colocá-las na dimensão do mito. O mesmo autor aponta para o homossexualismo latente. Mas de que arrogante posição de autoridade pode ele afirmar ou negar as práticas sexuais das amazonas, cuja dispersão e multiplicidade de grupos nunca poderiam ter um caráter homogêneo? Então, é isso, né? Até mesmo a homossexualidade aconteceu isso também, né? O homossexualismo, porque ela ainda está numa época que se usava essa palavra, tá? Ainda no campo da historiografia, que é de fato a memória social, porque não se estudam os celtas que dominaram a Europa por mais de 1000 anos e cuja homossexualidade masculina e feminina, né? Masculina e feminina, peraí só um momento. Ai, fiz besteira. Então, essa desconstrução, né, feminina era vivida sem embaraços. Então, ela está dizendo, né, que os celtas viveram quase em pé de igualdade de gênero, com relação ao papel de gênero, né? E foi excluído também da história. As mulheres dos mitos nômades e semitas, eu acho, por exemplo, combatiam os romanos de armas em punho. É o antigo povo. Só um momento. Tá muito pequeno, não tô conseguindo ver. Peraí. É isso, gente. Vocês estão vendo que esse livro aqui é muito bom, né? Para nós mulheres é essencial. Ele fala totalmente sobre a história das mulheres. Eu vou melhorar esse bagulhete aqui, porque tá muito ruim. Ó, aí. E é lento, né? É estranho ele ser tão lento assim. O Kobo. Olha lá, não vai. 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 Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Foi. Aí, 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 aí. Pronto. Nômades e semitas, por exemplo, combatiam os romanos de armas em punho e o antigo povo pico, na atual Escócia, cujas mulheres eram mestras no manejo das armas, treinadoras dos futuros combatentes. Porque a história não se detém, não nos cita e nos salmantas povos estreitamente ligados às Amazonas. Então, Amazonas aqui é mulheres que combatem, né? Simplesmente mulheres que combatem e que têm noção. Então, tipo, eu sou uma Amazonas, porque são mulheres que já têm consciência, né, da emancipação feminina, do amor entre mulheres e do convívio, né, dessa violência patriarcal que os homens produzem. Eles são os inimigos das mulheres. Infelizmente, quando eu não quiser ser mais, não seja.
A resposta é simples. No universo da hegemonia heterossexual, a desordem maior é o desinteresse das mulheres pelos homens. A lógica é: mulheres não podem ser guerreiras, logo, não existiram. As mulheres não podem ser homossexuais, não podem dispensar o masculino das suas vidas cotidianas, logo não podem existir. Mesmo na atualidade, quando é inegável a existência de grupos e movimentos lésbicos, a divulgação da mídia é mínima e permanece um halo de silêncio e mistério em torno de suas práticas, ações e reivindicações. Da história antiga, as mulheres guerreiras foram assim banidas, embora os documentos escritos persistiam em nomeá-las e a seus feitos. Então imagina o quanto de coisa essas mulheradas não fabricaram de importante para a humanidade, de ciência, história, cultura, e simplesmente não existiram não, imagina. Não, nunca existiu mulheres que se uniram e fugiram para a floresta e começaram a expulsar os homens que queriam estrupá-las. Não, isso nunca aconteceu não, imagina. Da história antiga, as mulheres guerreiras foram assim banidas, embora os documentos escritos persistam em nomeá-las e a seus feitos. Os indícios, os traços estão para quem quiser vê-los. Amazonas guerreiras e honrosas e homossexuais é possível, por que não? Entende? Que lugar maravilhoso, eu queria morar com elas. Deusa esquecida, Safo. Eu vou só ler mais um, porque tá muito ruim, eu vou ter que dar um jeito de melhorar isso aqui. Deusa esquecida, Safo destruída. A história não nos traz certeza, apenas questões sobre um humano infinito plural, mas a eliminação do múltiplo se faz em apenas algumas gerações de silêncio. Aí aqui nós temos uma foto, né, da Safo aqui, ó, de uma escultura. Vou mostrar para vocês, ó, se eu conseguir, né? Espera aí, uma figura bem bonita. Mentira, tá muito feia. A deusa criadora. Olha só que lindo, foi aqui que eu aprendi, ó. Foi exatamente aqui que eu aprendi. Se Deus quiser, eu apertar o botão certo. Espera aí, tuque, pronto. Ó, a deusa criadora do universo, cultuada por milhares de anos, foram reduzida a deusa mãe ou deusas da fertilidade ou simplesmente apagada da história humana. Então essa daqui, ó, a deusa criadora do universo, galera. A deusa criadora do universo. Já demais, não é? Demais. Então até imaginar até os nomes, sabe? Tipo assim, o Deus que tudo vê. Antes era a deusa que tudo vê. Agora é o Deus criador do universo. Antes era a deusa criadora do universo. Ele fica plagiando as coisas que a gente cria, os homens, sabe? E quando eles vão criar alguma coisa, eles ficam criando bizarrices. Então a gente tem a ciência tá travadíssima, a biologia tá travada, porque o povo não os homens que estão tentando estudar e eles não se interessam pela verdade a maior parte das vezes, né? Eles só querem comprovar aquilo que eles mesmos, né, falam. Então eles falam assim, mas tá vendo, nós homens fizemos isso, fizemos aquilo e as mulheres não fez nada porque os homens são mais inteligentes, porque não sei o que, mas na verdade é o contrário, tá travado por falta das mulheres na ciência. Por falta das mulheres na cultura, os homens travaram a evolução social, né? Então, a evolução da ciência, da tecnologia, é ao contrário. Eles se acham, né? Eu já conversei com homens que queriam jogar na minha cara de todo custo que as mulheres não eram mais inteligentes, né, que os homens que eram, mas aí depois você vai estudando de fato. A Maria Lacerda de Moura me fez ver isso no livro dela, Amai-vos, né, e não reproduzireis, porque lá ela diz isso. Os homens estão tentando colocar, por exemplo, testículos de macacos em outros homens para fazer com que eles fiquem mais fortes e mais vivos. Olha o que os homens perdem tempo. Aí torturou um monte de gente colocando pedaço de animal em pessoa saudável. E vai falar que não, os homens evoluem. Olha o tanto que entende que
travou a evolução, maltratou um monte de gente pra nada. E aí as mulheradas falavam, para de fazer isso, que você tá doido, ficar colocando, machucando as pessoas, enfiando agulha e parte de corpo de animal em pessoa saudável. Não, aqui é evolução. Não escutava as mulheres, por isso que os homens, eles querem a gente só pro objeto, porque quando a gente começa a tipo assim, não faz isso, não faz aquilo tá errado, eles ficam com raiva, entendeu? Por isso que eles não querem conversar, interagir, porque eles sabem que a gente vai começar a dar sermão das coisas erradas. Né? Então, enfim. A política do silêncio é a melhor aliada da política do esquecimento, e as imagens de mulheres hoje produzem e reproduzem características de fragilidade, dependência, incapacidade física e mental, consideradas naturais até a edoção do feminismo contemporâneo, as que destacam o fazer apesar de serem mulheres, ou por serem tão capazes quanto um homem. Né? Então a gente é vista como que não sabe fazer, que os homens, a ciência dos homens, desde sempre, né? Desde Aristóteles principalmente, considera as mulheres geneticamente defeituosas. Então o ato de menstruar seria uma falha genética para os homens, né? E aí nessa base eles começaram a falar que nós éramos histéricas, problemáticas, que a gente não sabia falar de política, né? Que a gente não tinha noção de inteligência, então que a gente era só emocional e olha lá, né? Que o Aristóteles chegava a dizer que o homem, a personalidade da criança estava no homem, mandando para a criança. A mulher era só a portadora da construção material, então ela não tinha interferência nenhuma, nem na personalidade, nem na inteligência da criança, nada. Né? Era assim, umas deduções absurdas e que a gente fala que está errado e ignora completamente a gente. Simplesmente continua do mesmo jeito. O que dizer das que não se casam e que não se interessam pelos homens na atualidade, onde o sexo é rei? Desvio, anormalidade, exclusão, doença, feiura, falta de atrativos, falha de caráter, caricatura, o desejo e a atração de uma mulher por outra são transformados em válvulas de escape para um corpo desgracioso e desprezado pelos homens. Aquela coisa, né, que eles tentavam falar comigo, mas aquela coisa assim, você é lésbica porque nenhum homem te quis. Você é lésbica porque você não teve capacidade de fazer, de ter a atenção dos homens. Olha a maldade que falavam para as mulheres. Falam ainda, né? Que uma mulher ficar com outra mulher é porque ela está em uma situação de desespero, né, emocional. Olha que loucura. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que escutar cada coisa e tem que escutar quieta, né? As Amazonas, enquanto grupos humanos, foram relegadas ao domínio do ilusório. Nessa mesma perspectiva, o que dizer das... As Amazonas, enquanto grupo humano, foram relegadas ao domínio do ilusório. Nessa mesma perspectiva, não se estuda, não se fala, não se debatem formações sociais históricas nas quais o imaginário religioso era dominado por uma figura feminina, a deusa. Não apenas deusa disto ou daquilo, fecundidade, virilidade, etc., mas a deusa criadora de todas as coisas. Que composições não seriam possíveis em sociedades onde o feminino não é desvalorizado, não é considerado inferior ou secundário, mas eixo central de ordenação do mundo? Que autorrepresentação teriam as mulheres nessa sociedade? Nos primeiros 40 mil anos de humanidade do Homo sapiens, produziram-se imagens exclusivamente femininas em abundância, pequenas imagens ou esculturas, algumas esculpidas com perfeição, outras toscamente elaboradas, mas seu número e existência são significativos. Algumas encontram-se nos museus do Louvre, no British Museum, em Istambul, etc. Sua descrição, porém, é sempre imagem de mulher, figura feminina. Só um momento. Aí eu venho mais para cá. Aperto aqui. Feminina.
Quanto ao masculino, os primeiros achados são descritos como rei, príncipe, sacerdote, guerreiro, artista, escriba. As mulheres são apenas mulheres. Enquanto os homens têm profissões, posições, cargos, funções, isto é uma representação social que cria um mundo segundo sua imagem. Então, quando fala das mulheres do passado, é mulher. Quando fala dos homens do passado, é rei, é aquele importante homem de não sei o quê, é aquele filósofo que desenvolveu não sei o que lá. Mas quando vai falar das mulheres, é a mulher. Outra coisa que atualmente os homens estão fazendo demais, é assim, eles não estudam mulheres para ver as novidades que essa mulher está trazendo. Ele estuda as mulheres para ver se as mulheres estão falando o que os pensadores homens estão. Então a mulher tem que reproduzir o que o homem está falando. Ela não é uma pesquisadora independente, né? Como eu acredito que eu sou. Então eu só vou se a mulher só é aceita se ela falar o que o Foucault está falando, se ela falar o que o Sartre disse, né, o que Platão, Aristóteles, nem pode falar mal deles, porque se falar mal deles, né? Então, o pessoal tá nervosíssimo com as novidades sobre Che Guevara, né? Que ele foi horrível, né? Um cara horrível. Eles não aceitam que a gente fale deles, vai ficar falando, não, mas é a época, mas é aquilo, mas quando é nós mulheres, meu Deus, se a gente faz qualquer coisa errada, né? E ainda isso, eles não dão assim, eu vou escutar aquela mulher para aprender algo novo com ela. Não, vou escutar aquela mulher para ver se ela leu os pensadores que eu li, homens, né? E se ela está de acordo com esses homens que eles estão falando. Se ela conhece o que disse ou o que deixou de dizer. Então, você chega para um cara e fala, quantas mulheres pensadoras você é? O que você aprendeu com uma mulher pensadora? Primeiro que para ele ter uma mulher pensadora, não conheço, aí porque não é muito falado, aí porque século 2024. Vai me falar que não sabia que existia mulher? Mas nós não podemos deixar de conhecer os homens, mas eles podem deixar de conhecer as mulheres, né? E eu estou falando de agora, é isso que os homens da esquerda estão fazendo. Né, anarquista, comunista, que é eles que é a minha visão. Né? Eu não estou falando com o homem de direita, não está nem aí. Eu estou falando com os homens, né, que é do movimento e que se banca aí de revolucionário. Então vai lá escutar, aí faz uma live e o cara fica perguntando de um monte de homem, e ai de mim se eu não souber desses homens, né? E vira um teste, mas se eu fizer o mesmo com ele com as mulheradas, ele corre, né? Até chora, né? Até chora, porque não conhece uma, de fato, né? Só conhece as que falou o que ele queria ouvir, né? O que falou o que o outro, entendeu? Então, por isso que as mulheres pesquisadoras sofrem nas faculdades, perseguições terríveis, porque ela descobre uma coisa nova, ela não pode falar, só quem pode dizer algo novo é o homem, e esse homem que tiver status, né? Enfim, é isso aí. Museu, isto é, então, um museu tem discursos ideológicos evidentes. Este é um deles, sob a noção de uma evolução constante da humanidade, da passagem inexorável de um estágio inferior para o civilizado. Esses povos são descarados do estudo e do imaginário ocidental sob a denominação de matriarcado primitivo. Primitivo, logo superado. Matriarcado inverso do patriarcado. Domínio das mulheres sobre os homens. Estágio inferior da humanidade. Né? Então, enfim, aqui ela já está bem autoexplicativa, né? O raciocínio é claro, as mulheres são inferiores, logo, se dominavam, a humanidade estava em um estágio inferior, e quem pode afirmar que os critérios fundamentadores das relações sociais desses povos eram os mesmos que os da atualidade, a força e a dominação? Que cartomancia autoritária e arbitrária decide o desenho das configurações sociais durante milhares de anos? Como se ousa generalizar valores e julgamentos sobre civilizações antigas de 10, 8 ou 5 mil anos? Que se transformaram e se sucederam em perfis os mais diversos, já que os 2000 anos de nossos calendários não possuímos senão lacunas. Kremer, especialista em história da Suméria, pretende explicar rapidamente como se construía a civilização sumeriana, que durou 3 milênios, em algumas páginas. Faz desfilar uma série de imagens e representações que poderiam ter sido do século XIX, quando as relações entre homens e mulheres, Remy 1969,
e cristaliza esse imenso período de tempo em uma só descrição. Assim, o discurso da memória humana é criado sob a autoridade, vamos ver, né? Do historiador, seus valores e preconceitos, que naturalizam as divisões e hierarquias sexuadas da humanidade, arrogante discurso da verdade, ingênuas crenças que não percebem, sob a universalização de relações sociais e práticas sexuais do presente, o rugir da diversidade. Por que não discutir elementos que escapam à nossa maneira de ser e de aprender o mundo, senão para manter uma certa ordem? Então é aquilo, né? O historiador, arqueólogo do passado, agora nem tanto, que está sendo mais difícil, né? Então as mulheradas tá mais esperta, tá podendo, né, estudar e avaliar as coisas e serem escutadas mais que antes. Então, o que acontece? O cara ia lá, estudava os sumérios, e depois falava que de todos os homens do Sumério e ignorava completamente a existência das mulheres e dizia que aquele era o ótimo historiador, ganhava prêmio e tudo mais. E na verdade, né, só estava tirando as conclusões do quê? Das vozes da minha cabeça sobre aquilo que ele supunha ver, né? Por que não discutir elementos que escapam à nossa maneira de ser e de aprender? O rugir da diversidade, né? Por que não discutir elementos que escapam à nossa maneira de ser e de aprender o mundo, senão para manter uma certa ordem? Por exemplo, durante milênios, Deus era mulher e o feminino era adorado em múltiplas civilizações como o princípio e o fim de todas as coisas. Stone, 1979. Eu sou a deusa dos eu sou a deusa dos 1000 nomes, senhora da vida e da morte. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes. Que lindo isso. Sabe por que deusa dos 10.000 nomes? Porque todas as deusas do mundo é uma deusa só. Então, todas as deusas que existem em entidades femininas é para pegar uma representação arquétipa de cada mulher, mas todas elas é uma única deusa, a deusa Lua. Oh, que lindo! Então, criadora, deusa era mulher, então, né, dizem, lá, ó. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, senhora da vida e da morte. Dizem Inanna, Star, Tiamat, Atar, Asteri, Ashtoreth, Anahita, Tanas, Tanais, Artemis, Isis, Cibele, Epona, Brititi, Serritiene, uma Kali, etc. Da Suméria à Europa, passando pelo Ocidente Médio, Índia e África, a deusa criadora está presente na maior parte das culturas conhecidas. James, 1989. Que papel teriam as mulheres nessa formação sociais? Que relações interpessoais haveria entre elas nessas culturas onde o feminino se encontrava no centro do imaginário social? Uma vez rasgado o véu da naturalização dos corpos sexuados e fixados para sempre em masculino e feminino, o possível se instaura e as relações de intimidade e emoção entre mulheres reaparecem no horizonte da história, não como mito, mas como uma das articulações do humano. A Bíblia, o Alcorão, narrativas ligadas a um Deus masculino, não são verdadeiros manuais de comportamento e normatividade relativos à construção do social e dos gêneros, dos papéis femininos e masculinos? Ixi, agora veio um carro agora. Presente no imaginário constituído da realidade social, a deusa criadora, em suas diferentes denominações, ordenaria também... Aí eu tenho que apertar aqui, ó. Ixi, travou tudo aqui, gente. E agora? Deixa eu ver quanto tempo de live tem aqui. 41 minutos, ainda dá pra alguma coisinha, né? Aqui. Alô! Porque o homem não aceita. Ai, caramba, apertei tudo errado. Ai, Lu, eu queria ver mais você aqui, mas aqui esse negócio trava muito.
Peraí. Tiriram, tiriram, tariram, tatataram. Ah, tá desligado aqui. Aê! Porque homem não aceita, né? Homem não aceita, eles não querem aceitar, porque aceitar seria eles mudarem a postura. E aí eles não querem mudar a postura, eles querem continuar oprimindo a gente. E fingindo que não tá, né? E fingindo que não tá. Então é complicado. Bem, eu vou parar a leitura por aqui, por quê? Porque esse PDF, ó, tá horrível, tá vendo? Ó? Aí eu não consigo ler direito e fica embaçado. Eu vou melhorar isso e aí eu vou trazer a leitura melhorada. Mas já tá bem legal, né? Ó, vou pegar o ícone. Mas já tá indo, né? Vocês estão vendo que ela é porreta, ela não tá nem aí, ela fala mesmo. Tem que falar. Então, muito obrigada a atenção de todos, né, que estiverem assistindo depois. E em breve eu volto com uma versão melhorada para eu não ficar baixando. Além que também fica um monte de nome, né, que eu nunca nem vi, da Escócia, da Rússia, da Índia. Aí a pessoa, você fala errado as pronúncias, eu quero ver um falar certo. Se eu ver uma pessoa que consegue pronunciar todos esses nomes certo aí, me mostra, porque eu já não sou muito boa de paroxitocina, ocitocina, toxitocina, tônica. Então, proparoxitona, né? Enfim, estamos aí com o português sendo um desafio para a mente humana.